Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre Émile Durkheim. Émile Durkheim foi um psicólogo, filósofo e sociólogo francês que viveu no século XIX. Juntamente com Karl Marx e Max Weber, ele compôs a trindade dos pensadores clássicos da sociologia. Por mais que Auguste Comte tenha dado o pontapé inicial afirmando que era necessário uma ciência para estudar a sociedade, foi Durkheim que formulou as regras do método sociólogo e também emancipou a sociologia como uma ciência autônoma. Durkheim formulou as primeiras orientações para a sociologia e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias que distinguem todos que são estudados pelas outras ciências. Para ele, a sociologia é um estudo dos fatos sociais. Mas o que seriam os fatos sociais? Segundo Durkheim, fato social é, abre aspas, toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coesão exterior, ou ainda, que é geral na extensão de uma sociedade data, apresenta uma existência própria independente das manifestações individuais que possa ter. Fecha aspas. Isso significa que os fatos sociais são gerais, coercitivos e exteriores, ou seja, eles se apresentam como regras gerais no modo de agir dos sujeitos de uma sociedade. São exteriores ao sujeito e são coesivos na medida em que atuam como forças em cima dos indivíduos. Nesse sentido, o fato social é verificado e não pode ser modificado pela ação individual. Outro ponto é a anomia social e o suicídio para Durkheim. Para ele, a anomia social é a desordem social, que pode ser o princípio de um fato social patológico. Émile Durkheim foi o primeiro pensador a estudar o suicídio como um fator social. Em sua visão, o suicídio é uma ação individual, intencional e consistente, que decorre da morte do indivíduo que age. Para ele, apesar da ação que provoca a própria morte ser individual, existem fatores sociais que a causam. O suicídio pode ser considerado um fato social normal ou um fato social patológico. Se ele for praticado em situação de anomia social, trata-se de um fato patológico.